Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. E hoje estamos aqui para mais uma vez, para mais uma aula de literatura, né? Para a gente dar continuidade nesse conteúdo tão importante que cai muito nos vestibulares e principalmente no Enem. Então hoje a gente vai ficar encarregado em dar continuidade naquilo que nós começamos a conversar na aula passada, tá? Em relação ao modernismo no Brasil. O modernismo em Portugal ele foi muito importante, nós bebemos muito da fonte da Europa para finalmente começar a engatinhar e a engatilhar uma escola literária propriamente enraizada aqui no país, tá? Iniciada, começada aqui no país. E essa escola, o modernismo, ela é muito pertencente ao Brasil, certo? Muito daquilo que aconteceu lá na Europa fica para trás e agora muita coisa que acontece aqui no país é literalmente falando próprio aqui do país. Então, como eu coloquei para vocês na aula passada, né, na primeira geração, a gente vai destacar esses modelos, essas novas modelagens, essas novas metodologias literárias, né, imponentes dentro dessa escola tão importante que aparece muito nessas avaliações externas. Tá? Então hoje, tema da aula de hoje é a segunda geração modernista no Brasil, né, na sua segunda fase, onde nós iremos destacar mais a questão do contexto histórico, das suas características, o componente básico, né, dos principais autores e as obras mais imponentes lançadas durante esses 15 anos que durou a segunda geração modernista aqui no Brasil. Lembrando que a primeira geração ela durou exatamente 8 anos, tá? Ela deu início logo após o término da Semana de Arte Moderna em 1922, e foi até meados de 1930, e aí de 1930 a 1945 se deu o processo de surgimento e concretização dos ideais da segunda geração, e a terceira geração logo a posteriori, né? De 1945 até os dias atuais. Ainda é uma escola que está em vigência. Bom, iniciaremos falando um pouquinho acerca do contexto histórico, né? Onde o modernismo brasileiro, como eu falei para vocês, teve esse seu marco inicial em 1930 e durou até 1945, né? Onde deu passagem e surgimento à terceira geração. E aí nós temos a figura, uma das figuras mais importantes dessa segunda geração, né? Que é Carlos Drummond de Andrade, que publicou alguma poesia durante o início da segunda geração aqui no Brasil, tá? Alguma poesia no início, e como marco final, Haroldo de Campos trouxe o Engenheiro, certo? Então, a obra que lança, que dá essa coisa propulsora para o surgimento da segunda geração é a obra Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, do CDA, né? E Haroldo de Campos fecha essa segunda geração com o lançamento da obra O Engenheiro. Nesse momento básico, o mundo ainda sofria com a grande depressão econômica que sofria, né? Causada devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né? A chamada crise de 1929, que alavancou a economia de modo negativo, vamos dizer assim, né? Bastante negativo. Foi uma queda bastante grande em 1929 devido a essa grande crise econômica. Então o mundo estava vivendo essa balbúrdia toda. Durante esse colapso no sistema financeiro mundial, paralisações de fábricas, falências bancárias, desemprego em massa, fome e miséria eram constantes. Então isso também servia muito como pano de fundo para os autores, né? Tudo isso eles transformavam em matéria básica para colocarem também em suas obras, principalmente em obras em prosa, né, para destacar aquilo que estavam acontecendo de ruim, infelizmente, no mundo, na sua região e tal. Bom, o Brasil estava, né, em pleno período da chamada República do Café com Leite, ou também chamada República Velha, que também estava em crise. O Brasil também estava em crise, não era simplesmente um mundo, né? E ocorreu a Revolução de 30 aqui no Brasil, que levou Getúlio Vargas ao governo provisório. Então tudo isso estava acontecendo aqui no país. Essas movimentações que vieram de encontro à segunda geração
modernista da nossa literatura. Bom, alguns autores da primeira fase, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né, eles continuavam bastante ativos, porque muitos alunos eles têm essa ideia de que quando o professor chega na sala e fala que a primeira geração durou apenas 8 anos, é como se aqueles autores que pertenceram à primeira geração, eles deixassem de existir ou deixassem de elaborar projetos para darem continuidade. Não, de modo algum. Eles continuam na ativa, continuam levando em consideração toda aquela movimentação alheia que estava acontecendo, diferente da primeira geração, e tentam levar suas obras com as devidas alterações, modificações para a geração seguinte, né? Ou seja, os autores da primeira geração tentavam se agregar à segunda geração e os autores da segunda geração tentavam adentrar a terceira geração, tá? Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, grandes autores imponentes da primeira geração, continuavam com certeza ativos e bem ativos, tá? E aí eles trocavam muita figurinha com outros autores que surgiam na segunda geração, né? No caso aí a Raquel de Queiroz, uma autora muito imponente, uma mulher que veio justamente chacoalhar a historicidade dessa segunda geração, certo? Outra coisa também, ainda falando de contexto histórico, né? Getúlio Vargas, ele iniciou a ditadura militar aqui no Brasil em 1937, coisa muito ruim, muito negativa, mas que infelizmente também veio de encontro a toda essa chafurdaria que estava acontecendo aqui no país na época, tá? E durou até 29 de outubro de 45, né, essa ditadura militar, quando, debaixo de pressões, Getúlio Vargas ele renunciou ao cargo. Isso fica muito condizente, né, com as aulas de história. Como a gente sabe, a literatura ela anda de mãos dadas com a história. Sempre quando a gente inicia uma aula de literatura, a gente tem que falar um pouquinho acerca do contexto histórico, porque é muito importante, né? Saber o que estava acontecendo na época e tal. Bom, agora é importante também a gente destacar algumas características dessa segunda geração modernista, né? O modernismo ele foi caracterizado no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Então foi uma ideia de continuidade, né? Não foi aquela coisa começada, acabada e pronto, acabou. Não. Dado continuidade, né? Toda a conquista que foi obtida lá na primeira geração, os autores da segunda geração deram sequência, deram continuidade. E aí nos anos de 1930 a 1945, a poesia modernista ela se consolida e alarga seus horizontes temáticos, ou seja, a amplitude de tematização, né, dos temas que são trabalhados nas obras em poesia e prosa, elas ganham essa amplitude, né, temática. Então é alargada essa questão de temas maiores, melhores, diferentes, mais polêmicos para eu trabalhar nas minhas obras. E ainda houve a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista carioca Festa. Tá? Então essa retomada, essa coisinha de recuperar alguns componentes básicos da escola simbolista também se faz presente nesse momento de segunda geração, ok? Bom, o alargamento do campo temático ocorreu pela abrangência de novos enfoques, como, por exemplo, através do amadurecimento e solidificação da poesia modernista, né? Houve esse amadurecimento, houve esse alargamento de tematização, a mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas. Essa mistura traz toda essa modernidade que é justamente o carro-chefe da busca essencial e imprescindível dessa nova escola literária, né? Essa mistura, essa diferença, essa tentativa de não frustrar o pessoal, o público leitor, né? Mas de chamar a atenção, certo? De saber que de fato vai causar aquele choque, aquela polêmica, aquela crítica, mas a galera ela vai se acostumar. O importante é que o modernismo traga essa modernidade, que muita gente estranha no começo, mas que acabe que comprando a ideia. A questão também da mistura temática cotidiana com temática histórico-social, né? Essa mistura de coisas da atualidade com coisas do passado, com coisas que estão acontecendo
hoje em dia, né, com temas do cotidiano, com temas do passado, essa recuperação, essa nova roupagem, esse adicionamento de temas. Então tudo isso é valorizado na segunda geração também. E o que também é valorizado é a revalorização da poesia simbolista, como eu falei para vocês um pouquinho anteriormente, né? Essa questão de recuperar a questão da religiosidade, da crença, essas coisas mais simbolistas, essas temáticas um pouco mais simbolistas. Os modernistas, eles afirmam libertação em setores como, ou seja, eles queriam se libertar daquela coisa, daquela regra tradicional de utilizar um bom vocabulário, uma sintaxe perfeita, a gramática no caso, né, a destruição da gramática, a escolha dos termos, independentemente de esse termo existir ou não, eu posso utilizar muito bem neologismos, palavras novas, palavras que não existem, mas que podem ganhar o gosto popular. A minha própria maneira de ver o mundo como autor, a questão de pregar a rejeição dos padrões portugueses, a valorização diferente do léxico, né, essa questão justamente de eu criar novos vocábulos, novas palavras, desejo de ser atuais, exprimir a vida diária, no caso, utilizar coisas que acontecem de fato no meu dia a dia e eu exteriorizar nos meus livros, nas minhas obras, nas minhas poesias, né? Dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna, retratava as coisas cotidianas, descrevendo com palavras de todo o dia e estilo retórico e sonoro. Questão também de utilização de figuras de linguagem para chamar a atenção do meu público-alvo, né? Do meu público leitor que curtia a minha literatura da época. Bom, na prosa, alguns autores com certeza se destacaram, né? A nossa ficção ela foi renovada com bastante força, com força criadora, que nos punha em contato com um Brasil um pouco conhecido, né? Que foi herdeiro daquele efeito modernista de 1922, também deixado um pouquinho aquele efeito devido à Semana de Arte. Os modernistas da segunda geração também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com a intenção de denúncia social e engajamento político. O tom é de crítica, é de polêmica e de crítica ácida, de polêmica ácida, não é aquela coisinha qualquer, não, certo? E os grandes encarregados por polemizar, denunciar a sociedade e esse engajamento político da época vão ser Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Olha só que grupo de autores fortes, pesados, que deixaram uma gama de obras extremamente importantes, né, no campo da prosa na segunda geração. Obras essas que são extremamente cobradas nessas avaliações externas, né? Bom, o Graciliano Ramos, eu trouxe um pouquinho do histórico dele porque é importante a gente conhecer quem foi mais ou menos esse autor tão importante, tão imponente, né? Então, Graciliano Ramos ele é concebido como o principal dos romancistas da geração de 30. Além de ter se dedicado à literatura, o escritor também exerceu atividades ligadas ao jornalismo, à vida pública e também à política. Ele exerceu esse conglomerado de coisas, né? Ele também foi preso sob acusação de subversão e depois de passar por várias prisões foi levado para a Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu 10 meses encarcerado. E aí, devido a essa vivência, ele fez até uma obra sobre essa questão de ter ficado preso, né? Injustamente esse monte de tempo. Dessa experiência nasceria Memória dos Cáceres, que é a obra que eu falei para vocês, né? A obra que ultrapassava os limites do pessoal para se tornar um importante depoimento da realidade brasileira da época e uma denúncia do atraso cultural e do autoritarismo da era Vargas. Então todo o sofrimento, tudo aquilo de erro, de contrastante que existia nas leis e por trás dos bastidores, ele colocou a par, né? Ele esclareceu de modo muito abrupto todo esse sofrimento, tudo aquilo que ele passou nessa obra Memórias do Cáceres, né? E uma obra muito conhecida também do Graciliano Ramos,
assim também como Vidas Secas, né, que é a obra mor, a obra principal do autor. Aqui eu trago para vocês, né, enfim, as 4 obras mais relevantes, mais conhecidas do Graciliano Ramos, né, Caetés, lançado em 1933, São Bernardo, um ano depois, Angústia, em 1936, e por último, não menos importante, Vidas Secas, né, a grande obra, a mais conhecida, a mais cobrada nos testes vestibulares, Enem, certo? Como não conhecer a família de Fabiano, né? Sim, a Vitória, Baleia, né? Personagens muito simbólicos, muito emblemáticos, muito cobrados. Como não pertencer e viajar no tempo, mais ou menos para saber a realidade daquelas pessoas tão sofridas, né, em pleno sertão, famintas, figuras mortas atravessando o sertão. Então, realmente é uma obra muito, muito, muito estarrecedora. Deixa a gente assim realmente muito pesaroso com tudo aquilo que acontece, né? E aí, Graciliano Ramos, além de romancista, ele também escreveu contos, crônicas e impressões de viagens, né? Um autor multifacetado que nem Machado de Assis, por exemplo, né? Bom, Jorge Amado, outro autor também muito importante, muito imponente, deixou também um legado muito bacana para a nossa literatura. Jorge Amado, ele nasceu em Pirangi, na Bahia, e ele mudou-se para o Rio de Janeiro e ficou conhecido com o romance O País do Carnaval, a sua obra mais relevante, né? Ele foi preso também em 1936 e foi libertado um ano depois. Ele morou em Buenos Aires e publicou a biografia de Prestes. Foi eleito deputado federal em 1945 no Brasil e se tornaria mundialmente conhecido quando residiu na França, na União Soviética e na democracia popular. Seus livros estão traduzidos para mais de 30 línguas. As obras eram regionalistas e de denúncia social. Passou por várias fases e voltou-se para as crônicas. Jorge Amado, ele deixou um legado incrivelmente bacana, né, como a gente consegue ver aqui na sequência. Muitas das suas obras também transformadas em séries, minisséries, filmes, né? O País do Carnaval, a sua obra-prima, realmente um livro muito conhecido, lançado em 1930. Cacau, romance, Suor, outro romance, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, uma obra muito complexa, muito de difícil acesso, mas uma obra muito cobrada, uma obra densa, né? Uma obra difícil mesmo de ser compreendida. A Estrada do Mar, ABC de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus. Ele gostava muito dessa questão de trabalhar o regionalismo, né? Ele era baiano, gostava sempre de destacar a Bahia, Salvador, a Baía de Todos os Santos. Enfim, muitas obras muito importantes, né? Onde a sua obra mais importante foi O País do Carnaval e, no caso, Capitães da Areia. Como eu destaquei para vocês, uma obra muito de difícil acesso, muito complicada mesmo de ser compreendida. Trabalhamos esses dois autores mais importantes, né, no campo da prosa, Jorge Amado e Graciliano Ramos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos autores que merecem destaque, os holofotes agora, né, em torno dos autores que se destacaram no campo da poesia. No caso, a poesia nessa época, ela vivia um de seus melhores momentos. Ela tratava de um período de maturidade e alargamento das conquistas dos modernistas da primeira geração, né? Como eu falei anteriormente, houve esse alargamento de campo temático, de melhoria temática, houve conquista e houve continuidade daquilo que foi obtido na primeira geração. E nessa geração, os poetas eles sentiam-se à vontade tanto para criar um poema com versos livres, quanto para fazer um soneto. Ou seja, a libertação, a libertinagem na hora de eu sentar e criar o meu poema, eu como autor de poesia, como escritor de poesia, era sem dúvida muito confortante, porque eu poderia criar minha poesia da forma que eu quisesse, recuperando algo anterior já lançado, ou inovando, criando neologismo, criando soneto, criando uma poesia com sonoridade ou não, destacando ou não a questão
havendo nexo de sonoridade entre as minhas estrofes, ficava a meu critério, tá? Então, ficava totalmente a meu critério a questão da criação dessa minha poesia. Sem que isso significasse voltar ao parnasianismo, né? Se eu decidisse criar uma coisa assim um pouco mais imponente, respeitando a gramática, a sintaxe, isso não necessariamente significaria que eu estava retrocedendo, voltando, querendo recuperar alguma coisa pertencente à escola parnasiana. E os autores, né, que merecem esse destaque todo esse deslumbramento é Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Realmente uma gama de autores poderosos que fazem parte desse conglomerado entre autores de prosa e poesia da segunda geração. Carlos Drummond, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes realmente, de fato, são autores que merecem um destaque muito grande, principalmente Carlos Drummond de Andrade, né, que é concebido como o pai da poesia da segunda geração, e também a questão da Cecília Meirelles e do Murilo Mendes, que eles têm muitas coisas em comum, né, muita proximidade temática. Bom, Carlos Drummond de Andrade ele merece um destaque maior, porque de fato ele tem uma gama bem maior de legado, né? O CDA, o Carlos Drummond de Andrade, ele é considerado por alguns críticos o principal poeta brasileiro do século XX. Ele formou-se em farmácia, mas nunca exerceu a profissão, pois ele se dedicou ao jornalismo e ingressou no funcionalismo público. Ele foi poeta e prosador, cronista, admirável. Os primeiros 30 anos dos 56 da carreira poética do autor, podemos identificá-las como a fase gauche, em 1930, a fase social, de 40 a 45, a fase não social, de 50 a 60, e a fase da memória, de 70 a 80. Então, o Carlos Drummond, ele foi um autor tão multifacetado que é necessário para eu fazer compreender a poesia deixada por ele através dessa subdivisão. Ele deixou tanta coisa, um legado tão importante, um conglomerado tão grande de poesia, que faz-se necessário fazer essa divisão para eu entender um pouco mais e melhor quem foi Carlos Drummond de Andrade. Bom, aqui nós temos algumas das obras mais relevantes, né, mais conhecidas do Carlos Drummond de Andrade. Nós temos aqui algumas poesias lançadas em 30, uma obra só de poesia, Brejo das Almas, em 34, Sentimento do Mundo e José, essa obra de José muito conhecida, lançada em 1942, A Rosa do Povo, também uma obra muito conhecida, lançada em 45, Claro Enigma, também outra obra muito conhecida, em 1951, Fazendeiro do Ar, 55, e várias outras, né, que eu não posso citar aqui para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas Carlos Drummond de Andrade, ele tem um legado, ele deixou um legado esplendoroso para a nossa literatura. Agora falar um pouquinho acerca do nosso musicista, né? Vinícius de Moraes, também um autor multifacetado, nasceu no Rio de Janeiro, amava, apaixonado, né, com todas as forças pelo Rio de Janeiro, formou-se em letras em 1929 e também em direito em 1933, duas formações assim muito relevantes, né? Ano em que publicou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Tornou-se representante do Ministério da Educação junto à censura cinematográfica. Ele ingressou na vida do jornalismo no ano de 1940 e nesse período conheceu intelectuais e artistas de todo o mundo. Como poeta, Vinícius integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro entre as décadas de 30 e 40. Vinícius de Moraes, ele não tinha preocupação apenas de fazer a poesia, mas ele também compunha muitas músicas importantes, né? Principalmente com seus amigos Tom Jobim e Toquinho. A gente não pode jamais falar de Vinícius de Moraes sem citar Tom Jobim e Toquinho, né? Nessa questão literária da coisa. Como não lembrar de Garota de Ipanema?
né? Um eterno e um sagaz apaixonado pelo Rio de Janeiro. Como não lembrar das novelas da Globo, das novelas das 8, das 9 da Globo, colocando como pano de fundo as canções de Tom Jobim, compostas por ele, Toquinho e Vinícius, certo? Então, muitas novelas da Globo, Mulheres Apaixonadas, Por Amor, várias novelas da Globo trazem e tem essa necessidade, até porque casa perfeitamente com o enredo da história, né? Se passa no Rio de Janeiro e o amor que Vinícius sentia pelo Rio de Janeiro transparece demais na composição que ele criara junto com Toquinho e Tom Jobim, tá? Então é uma amizade assim, é um terceto, é uma trinca nota 1000 na questão não somente de composição de canções, levando em consideração a cidade, o amor pelo Rio de Janeiro, né? Pela cidade do Rio de Janeiro, mas também na hora de se criar poesias, tá ok? As obras mais importantes do Vinícius de Moraes: Antologia Poética, lançada em 1955, Ariana, a Mulher, em 36, 5 Elegias, em 43, O Operário em Construção, 56, Pra Viver um Grande Amor, em 62, e Para uma Menina com a Flor, em 66. Tem várias outras obras deixadas por Vinícius, mas a gente vai se apegar mais a essas, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para o vídeo não ficar tão longo, eu realmente elenquei o que de mais importante, mais relevante vocês têm que guardar na hora de sentar para fazer a prova, o vestibular e tudo mais. Ok? Mais pra frente nós nos depararemos com alguns textos, algumas obras, tá? Alguns fragmentos dessas obras mais importantes, sejam elas em prosa, sejam elas em poesia, para a gente se apegar um pouco mais e conhecer de modo mais profundo a historicidade literária desses autores, tá bom? Então fiquem bem, até a próxima aula, tudo de bom, valeu, abraço.